Meu nome é Geômega, tenho 29 anos, sou professor de português e literatura e justamente me tornei professor de português e literatura por causa da paixão de criar histórias, de contar histórias e tal. Então, né, desde pequeno eu já tinha essa vontade de criar, de contar, e eu fui aos poucos construindo algumas histórias, alguns personagens, só que chegou um momento que eu tive a necessidade de tornar uma coisa mais formal, mais técnica, mais profissional. Aí eu, no caso, passei a estudar, me debruçar sobre isso, né? Fiz até a minha faculdade, foi um pouco por causa disso. Tornei professor, agora recentemente fiz 2 pós em literatura e agora estou investindo na parte de escrita criativa, né? Você vai iniciando as obras, mas o mais complicado é você concluir elas, né? E acho que, no caso, com o curso, né, que ajudou a resolver essa dificuldade foi ter essa ideia desse contínuo da jornada do herói, que ajudou como um material teórico para poder bolar toda a organização do livro. Tanto é que, assim, o livro que eu considero mais completo, né, que é justamente o que eu estou terminando agora, vai ser um romance, e ele está estruturado dentro dos 48 passos da jornada do herói. Então, isso de você ter que cumprir né, uma trajetória, isso ajudou bastante e elucidou bastante coisa. Eu estava no Facebook, né? Aí, de repente, eu vi lá alguma coisa sobre jornada do herói. Acho que foi no início de 2017. Naquela época, eu comecei em 2016, eu comecei a fazer um outro livro, né? E eu fui fazendo um planejamento dele, e como tinha saído o Star Wars anos antes, falou-se muito da jornada do herói, né? Do Joseph Campbell, porque você pega lá o filme da primeira trilogia, é a jornada do herói lá. Aí tá todo mundo falando de jornada do herói, eu comecei a pesquisar sobre a jornada do herói, né? Aí eu tava tentando fazer um planejamento em cima da jornada do herói para esse livro que eu estava escrevendo na época. Aí eu tava bem no Facebook lá, de repente aparece lá o curso de escrita Jornada do Herói. Isso é tudo que eu precisava, né? Vi sua trajetória, você falou da obra que você fez, do teatro, como é que é? O Edifício London, não é? Eu tenho que estudar com esse cara. Aí eu dei volta de confiança e corri atrás. Alguns exercícios, no começo você tem uma espécie de bloqueio, assim, você tem, pra que eu vou estar fazendo isso, né? Só que quando você vence esse primeiro bloqueio de, não, se é para fazer, vamos fazer, e você começa a aprender com aquilo, e de fato você entende o porquê daquilo. Então, acho assim, a dificuldade maior não foi em questão do conteúdo ou dos exercícios em si, mas acho que é um pouco de vencer você mesmo, né? Você sair da inércia e fazer alguma coisa. Aí eu pensei, vamos escrever então. Aí eu escrevi, era para ser um texto pequeno, e consegui concluir, e no final, cara, eu gostei muito do que eu produzi. Aí eu falei assim, e era uma coisa que eu não iria fazer se não tivesse o curso, se não tivesse o exercício e tal. Então, um pouco isso de vencer a si mesmo e se propor a fazer coisas novas. Senão, se faz sempre mais do mesmo, não aprende muito, né? Não aprende mais nada. 48 passos, acho que deles que vem o meu resultado. Fora todo o aprendizado, se escrever os exercícios e tal. E você propõe lá na parte dos 48 passos da gente colocar isso em prática. E você propôs uma coisa nova, tipo, você vai fazer uma coisa para os 48 passos. Não é você pegar um livro que você já fez e tentar aplicar. E eu falei assim, poxa, eu estava com aquele livro parado, né, que eu comecei em 2016, eu falei assim, começar algo novo. Sabe, se é para fazer, vamos fazer. Aí eu peguei, né, tipo, já tinha alguns personagens criados, eu falei assim, vou contar a história desse personagem. Aí eu peguei, escrevi, tinha um resumo dele de menos de uma página, que era basicamente a história dele. Eu falei assim, como que eu posso contar essa história e incluir os 48 passos, ou seja, desenvolver os 48 passos dentro dessa história, né? Que eu iria começar a escrever a partir daquele momento. E aí foi. E no caso, foi só ganho, porque você tem que fazer a história do personagem, mas aí você tem todos aqueles passos para você seguir e você vai encaixando, você vai descobrindo coisas novas, mas eu acho que o mais importante de tudo, o maior ganho de tudo isso é a questão de você ter um caminho para você seguir, porque você sabe onde você tem que chegar e como que você tem que chegar naquilo. Então, eu acho que evita muito de você se perder dentro da história, né? Aquilo que você falou, não é possível que um filme de 300 mil reais é feito ao léu, assim, não. Tem uma estrutura. Com os 12 passos da jornada do herói original e mais os 48, você também, a parte de observação, você passa a ver as obras, você passa a ver os filmes, e quanto mais você vê, você identifica, quanto mais você identifica, mais você interioriza aquilo e consegue produzir. Então, assim, para mim chegar
hoje, igual eu tô num livro, eu tô contando palavras, então eu tava até vendo assim, poxa, no começo eu acho que vou fazer um conto. Acho que vai ficar maior que um conto. Vai ser uma novela, não vai ser maior que uma novela. Aí, na hora que passou mais ou menos das 25 mil palavras, eu pensei, que se dane, vou fazer um romance mesmo. Aí hoje eu tô lá, tem acho que 48 mil palavras escritas. E assim, é a obra mais longa e acho mais bem estruturada e é que eu vou poder chegar no final, dar a revisada necessária que eu vou precisar fazer e vai estar pronta. Diferente das outras, que tem muitas coisas para ser consertadas. Então, acho que essa é a maior gratificação. Eu acho que me sinto muito mais preparado como escritor hoje do que quando eu iniciei o curso, porque eu já tenho um olhar bem mais técnico do assunto do que antes. Antes você via os filmes, lia as obras e você não enxergava, né? Hoje chega a ser até chato, porque você olha e você, pô, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Você consegue observar as obras e até antecipar o que vai acontecer. Chega a ser até chato às vezes. Não que eu não imaginava que fosse possível, mas uma coisa que eu já queria que acontecesse há muito tempo, né? Você tá a vida inteira querendo, por exemplo, o que você tem que fazer na vida? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Tipo, a vida inteira querendo ter um livro pronto, escrever um romance, com um curso, agora eu tô conseguindo. Até a base teórica, né? De você se trabalhar como escritor. Então, não que eu não me imaginasse, era o que eu sempre queria. E com o curso, isso me ajudou muito a me conseguir ter isso. Porque o curso, além de você falar da jornada do herói, você dá várias técnicas, várias dicas, assim, pra gente conseguir estruturar a história e aqui acaba estruturando a vida também, né? Porque a nossa vida não deixa de ser um reflexo da história, é uma história também. Eu recomendo muito, né? E o curso é para todas as pessoas que têm o sonho de escrever, de concluir uma obra, de ser escritor, ou de se aprofundar na parte de literatura, de escrita inventiva. É um curso ótimo, ele te dá uma ótima base da parte da jornada do herói. Até para as pessoas que nunca escreveram, eu acredito que o curso ele te ajuda, porque ele vai lá desde o começo, te fala da escrita, te fala de como surgiu a narrativa, né? Vem da parte da dramaturgia e tal. Então, para mim, foi um curso completo. Ele te pega no começo, te leva até o ponto de você conhecer a jornada e ele conclui aquilo que ele se propõe a fazer. É muito fácil você começar um livro, mas o mais difícil é você concluir aquele livro. Então, eu recomendo a todos que tiverem vontade e sede de produzir, de criar. O curso ele é ótimo para isso.